Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só questões de equação do primeiro grau, caso você precise dar uma reforçada aqui nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! O dono de uma papelaria possui em seu estoque uma caixa com determinada quantidade de lápis, todos da mesma cor, e para vendê-los fará pacotinhos com o mesmo número de lápis em cada um. Se ele colocar 8 lápis em cada pacotinho, restarão 5 lápis na caixa, mas se ele colocar 9 lápis em cada pacotinho, restará apenas um lápis na caixa. O número de lápis que há na caixa é... Então, pessoal, eu quero saber o número de lápis que há na caixa. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que o dono de uma papelaria possui em seu estoque uma caixa com determinada quantidade de lápis, todos da mesma cor, e para vendê-los fará pacotinhos com o mesmo número de lápis em cada um. Se ele colocar 8 lápis em cada pacotinho, restarão 5 lápis na caixa. Então aqui, se ele colocar 8 lápis em cada pacotinho, que eu vou chamar aqui os pacotinhos de P, 8 lápis em cada pacotinho, restarão 5 lápis. Então, se restarão, é mais. Então, é mais 5 lápis. Mas, se ele colocar 9 lápis em cada pacotinho, restará apenas um lápis na caixa. Mas, se ele colocar 9 lápis em cada pacotinho, que eu chamei de P, restará apenas um lápis na caixa. Então, é mais um lápis. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui uma relação de igualdade. Então, aqui eu tenho condições de descobrir o valor de P ou o número de pacotinhos que poderão ser feitos, colocando 8 lápis em cada pacotinho mais 5, mas, se forem colocados 9 lápis em cada pacotinho, restará um lápis. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação, e aqui eu tenho a minha segunda equação. Então vamos fazer aqui. 8p mais 5 é igual a 9p mais 1. Eu vou separar números de um lado e letras de outro. Então aqui, o 5 é igual a 9p mais 1. O 1 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 1, que é igual a 9p. O 8 ele está positivo, 8p está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 8p. Então, 5 menos 1 é 4, que é igual a 9p menos 8p, p. Então, 4 é o número de pacotinhos que poderão ser feitos. Então, agora, pessoal, eu pego uma das minhas duas equações, substituo o valor de p, eu vou obter o número de lápis que há na caixa. Qualquer uma das duas equações que eu pegar tem que dar o mesmo valor. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação, que é 8p mais 5. Então, aqui, 8p, que é 4, então 8 vezes 4, mais 5. 8 vezes 4 é 32 mais 5. E 32 mais 5 é 37. Ou seja, o número de lápis que há na caixa é 37 lápis. Bom, pessoal, como qualquer uma das duas equações que eu pegar tem que dar o mesmo valor, eu vou pegar aqui a segunda equação e fazer ela para tirar a prova. Então, aqui eu tenho que 9p mais 1. Então, é 9 vezes p, que é 4, mais 1. 9
9 vezes 4 é 36, mais 1. E 36 mais 1 é 37. Então, o número de lápis que há na caixa é 37 lápis. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 45. Não. Alternativa B, 42. Não. Alternativa C, 34. Também não. Alternativa D, 30. Não. E a alternativa E, 37. 37 lápis é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de equação do primeiro grau, aqui com uma relação de igualdade. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Bom, pessoal, eu vou começar aqui fazendo uma representação do enunciado. Então, eu tenho que um carro parte da cidade A em direção à cidade B. Então aqui eu tenho a cidade A e a cidade B. Então um carro parte da cidade A em direção à cidade B. E após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, que eu vou chamar essa distância entre as duas cidades de D. Após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Então aqui eu tenho o primeiro pedágio. Então, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, que eu chamei de D, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Então aqui eu tenho o segundo pedágio. Então, percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades, que eu chamei de D, e passa pelo segundo pedágio. Então, se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então aqui, pessoal, eu tenho que a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km. Então, a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Eu quero saber essa distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio, é o que eu quero saber. Se nós observarmos, essa distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio é 1/8 de D, ou seja, distância entre as duas cidades. Então, para me descobrir essa distância A e o primeiro pedágio, eu preciso descobrir o valor de D, ou a distância entre as duas cidades. Então, pessoal, se eu somar a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio com a distância percorrida entre o primeiro pedágio e o segundo pedágio, que é 1/5 de D, com a distância percorrida entre o segundo pedágio e a cidade B, que é 459, eu vou obter o valor de D, ou seja, a distância entre as duas cidades. Observem aqui,
pessoal, que eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui uma soma envolvendo fração. Então, através dessa equação do primeiro grau, eu tenho como descobrir o valor de D, ou seja, a distância entre as duas cidades. Então aqui, pessoal, como eu tenho uma soma envolvendo fração, eu preciso do denominador comum. Então aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 8 e de 5. O MC de 8 e de 5. Bom, 8 dividido por 2, então 8 dividido por 2 é 4. 5 não divide por 2 é abaixo 5, 4 ainda divide por 2, 4 dividido por 2 é 2, 5 não divide por 2 é abaixo 5, 2 ainda divide por 2, 2 dividido por 2 é 1, 5 não divide abaixo 5, 5 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então aqui é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então aqui eu tenho 2, 1, 2, 3 vezes 2 elevado à terceira potência vezes 5. 2 elevado à terceira potência é 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e de 5 é 40. E 40 é o denominador comum da minha soma de frações. Então, aqui tenho 40. Agora, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 1 vezes D, que é 5D. Mais 40 dividido por 5, 8 vezes 1 vezes D, 8D. Mais 40. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 40 dividido por 1. 40 vezes 459. Eu vou fazer aqui do lado. 459 vezes 40. Então aqui, 4 vezes 9 é 36, deixo 6 e vai o 3. 4 vezes 5 é 20, com o 3, 23, deixo 3 e vai o 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Abaixo o zero na casa. Então, 18.360. Que é igual 40. Quando não tem nada embaixo é 1. Então, 40 dividido por 1, 40 vezes D, 40D. Então, agora, pessoal, eu tenho... Aqui, na verdade, eu já posso dispensar o denominador comum. Então, eu tenho 5D mais 8D mais 18.360, que é igual a 40D. Eu vou separar números de um lado e letras de outro. Então, 18.360 é igual a 40D. 5D mais 8D é 13D. E 13D está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Então, 40D menos 13D. 18.360 é igual a 40D menos 13D, que é 27D. 18.360 é igual a D. O 27 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 27. Então, eu vou fazer aqui do lado 18.360 dividido por 27. 18 não divide por 27, junto 183. Dividido por 27, que é 6. 6 vezes 7, 42. Deixo 2 e vai o 4. 6 vezes 2, 12. Mais 4, 16. 3 menos 2, 1. 8 menos 6, 2. E 1 menos 1, 0. 21 não divide por 27, abaixo 6. 216 dividido por 27 é 8. 8 vezes 7 é 56, deixo 6 e vai o 5. 8 vezes 2, 16, mais 5, 21.
216 menos 216, 0. E abaixo, o zero da casa. Então, 18.360 dividido por 27 é 680, que é igual a D. Ou seja, pessoal, a distância entre a cidade A e a cidade B é de 680 quilômetros. Então, agora que eu tenho o valor de D, eu vou fazer 1/8 de D, que vai ser a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio, que é o que o exercício está pedindo. Então eu vou apagar e fazer aqui do lado. Oitavo de D é a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio. Então aqui eu tenho 1/8 de D, que é 680 quilômetros. Então eu tenho 1 vezes 680, que é 680 dividido por 8. Eu vou fazer aqui embaixo. 680 dividido por 8. 6 não divide por 8, junto 68 dividido por 8, que é 8. 8 vezes 8, 64. 8 menos 4, 4. 6 menos 6, 0. 4 não divide por 8, abaixo 0. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 é 0. Então, 680 dividido por 8 é 85 quilômetros, que é a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 105? Não. Alternativa B, 95? Não. Alternativa C, 85? 85 quilômetros é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui uma soma envolvendo fração. Eu também utilizei o mínimo múltiplo comum para descobrir o denominador comum. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. A tabela fornece algumas informações sobre o número de vagas abertas e fechadas nos últimos 3 anos, pelas indústrias de uma determinada cidade. Então aqui, pessoal, eu tenho a tabela que mostra ano, número de vagas abertas VA, número de vagas fechadas VF, saldo vagas abertas menos vagas fechadas VA menos VF. Então eu tenho que no ano de 2015 o número de vagas abertas VA foi de 58 vagas, o número de vagas fechadas VF foi de X vagas e o saldo vagas abertas menos vagas fechadas foi de menos 395 vagas. No ano de 2016, o número de vagas abertas VA não tem, o número de vagas fechadas VF foi X menos 66 vagas e o saldo vagas abertas menos vagas fechadas não tem. No ano de 2017, o número de vagas abertas VA não tem, o número de vagas fechadas VF também não tem e o saldo vagas abertas menos vagas fechadas é mais 72 vagas. E aqui eu tenho o total do número de vagas abertas VA, que é 446 vagas, o total do número de vagas fechadas VF, que não tem, e o total do saldo VA menos VF, vagas abertas menos vagas fechadas, que é menos 675 vagas. O número de vagas fechadas em 2017 foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de vagas fechadas VF em 2017. Então eu vou colocar aqui vagas fechadas VF em 2017, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, para mim poder descobrir o número de vagas fechadas VF em 2017, eu preciso descobrir o valor de X, que é o número de vagas fechadas VF de 2015. Eu tenho como descobrir o valor de X, já que eu tenho o saldo, que é VA, vagas abertas de 2015, que é 58 vagas, menos VF, as vagas fechadas, que é X, e
vai ser igual a menos 395 vagas, que é o saldo. Então, sabendo o valor de x, eu tenho como descobrir o número de vagas fechadas VF de 2016, que é x menos 66 vagas. E também eu preciso descobrir o número de vagas fechadas VF no total. Eu tenho como descobrir o número de vagas fechadas VF no total, já que eu tenho aqui o saldo, que é as vagas abertas no total, que é 446, menos as vagas fechadas, que eu preciso descobrir, e vai ser igual ao saldo do total, que é menos 675 vagas. Então vamos construir aqui o exercício. Eu vou começar descobrindo o valor de x, ou seja, o número de vagas fechadas VF em 2015. Então aqui eu tenho as vagas fechadas VF de 2015. Então eu tenho o saldo, que são as vagas abertas VA, que é 58 vagas, menos as vagas fechadas VF, que é x, que é o que eu vou descobrir, e é igual ao saldo, menos 395 vagas. Então aqui eu vou separar números de um lado e letra do outro. Então eu tenho 58 menos x, que é igual a menos 395. 395 está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. Mais 395, que é igual, o x está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. É igual a x. Então aqui eu vou fazer do lado 395 mais 58. 5 mais 8, 13, deixo 13 e vai 1. 1 mais 9, 10. E 10 mais 5 é 15. Deixo 5 e vai 1. 1 mais 3, 4. Então aqui, 58 mais 395 é 453, que é igual a x. Então, o valor de x, ou seja, o número de vagas fechadas VF em 2015, é de 453 vagas. Então, agora que eu tenho o valor de x, eu tenho como descobrir o número de vagas fechadas VF em 2016. Então, vamos fazer aqui as vagas fechadas VF em 2016, que é x menos 66 vagas. Então, aqui, x, que eu descobri que é 453, menos 66. 3 menos 6, não dá. Pego o emprestado do 5, aqui fica 4 e aqui fica 13. 13 menos 6, 7. 4 menos 6, não dá. Pego o emprestado do 4, aqui fica 3 e aqui fica 14. 14 menos 6, 8 e abaixo 3. Então, 387 é um número de vagas fechadas VF de 2016. Então agora, pessoal, eu vou descobrir o número de vagas fechadas VF no total. Então vamos fazer aqui. Total de vagas fechadas VF. Então aqui eu tenho que o saldo é as vagas abertas no total, que é 446 vagas, menos as vagas fechadas VF, que eu não tenho e eu vou descobrir. Então, VF, as vagas fechadas no total, que é igual ao saldo, que é menos 675 vagas no total. Então, agora eu vou separar números de um lado e letra do outro. Então, eu tenho 446 menos VF, que é igual a menos 675. 675 está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. Mais 675, que é igual, VF está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. É igual VF, vagas fechadas, no total. Então, eu vou fazer aqui do lado 675 mais 446. Então aqui, 5 mais 6 é 11, deixo 1, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12, deixo 2 e vai 1. 1 mais 6, 7. E 7 mais 4 é 11. Então, 446 mais 675 é
1121, que é igual a VF. Ou seja, no total, o número de vagas fechadas VF é de 1121. Então agora, pessoal, que eu tenho o número de vagas fechadas de 2015, que é x 453, eu tenho o número de vagas fechadas VF de 2016, que é x menos 66, que é 387, e eu tenho o número de vagas fechadas VF no total, que é 1121. Eu tenho como descobrir o número de vagas fechadas VF em 2017, que é o que o exercício está pedindo. Então, pessoal, eu tenho que o número de vagas fechadas de 2015 mais o número de vagas fechadas de 2016 mais o número de vagas fechadas de 2017 vai ser igual ao total de vagas fechadas. Então eu vou colocar aqui, em 2015, o número de vagas fechadas x, que é 453, mais o número de vagas fechadas em 2016, que é x menos 66, 387, mais o número de vagas fechadas VF de 2017, que é o que eu quero descobrir. Então aqui, VF, vagas fechadas de 2017, é igual ao número de vagas fechadas no total, que é 1121. Então agora, pessoal, eu vou separar números de um lado e letra de outro. Então eu tenho aqui 453 mais 387. Eu vou fazer aqui do lado. Então, 3 mais 7, 10, deixo o 0 e vai 1. 1 mais 5, 6, 6 mais 8, 14, deixo 4 e vai 1. 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8. Então, 453 mais 387 é 840, mais VF, vagas fechadas de 2017, que é o que eu quero descobrir, é igual a 1121. Então agora, pessoal, VF, as vagas fechadas de 2017, é igual a 1121. 840 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 840. Então as vagas fechadas VF de 2017 é 1121 menos 840. Posso aproveitar aqui esse número. Então, 1121 menos 840. 1 menos 0, 1. 2 menos 4 não dá, pega o emprestado do 1. Aqui fica 0 e aqui fica 12. 12 menos 4, 8. E 10 menos 8, 2. Então, 1121 menos 840 é 281. Ou seja, o número de vagas fechadas em 2017 foi 281 vagas fechadas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 281. 281 vagas é alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de equação do primeiro grau e basicamente contas. É um exercício de muitas contas. Bom, pessoal, precisa prestar atenção, nas contas para não errar uma conta e correr o risco de errar todo o exercício. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa possui um móvel com algumas gavetas e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de blusas. Ao realizar a tarefa, percebeu que, colocando 7 blusas em cada gaveta, 3 blusas ficariam de fora. Porém, não seria possível colocar 8 blusas em cada gaveta, pois ficariam faltando 2 blusas na última gaveta. O número total de blusas é... Bom, pessoal, eu quero saber o número
total de blusas. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Uma pessoa possui um móvel com algumas gavetas e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de blusas. Ao realizar a tarefa, percebeu que, colocando 7 blusas em cada gaveta, 3 blusas ficariam de fora. Aqui, pessoal, eu vou chamar as gavetas de G. Então, colocando 7 blusas em cada gaveta G, 3 blusas ficariam de fora. Se 3 blusas ficariam de fora, então é mais 3 blusas. Igual. Então, pessoal, porém, não seria possível colocar 8 blusas em cada gaveta, pois ficariam faltando 2 blusas na última gaveta. Então, é 8 blusas em cada gaveta G. Então, ficariam faltando 2 blusas na última gaveta. Se ficariam faltando, então é menos 2 blusas. Então aqui, pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui com uma relação de igualdade, onde eu tenho como descobrir o valor de G, ou seja, o número de gavetas desse móvel. Então vamos fazer aqui. Eu tenho 7G mais 3 é igual a 8G menos 2. Eu vou separar números de um lado e letras de outro. Então aqui, 3. O 2 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 2, que é igual a 8G. 7G está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 7G. Então, 3 mais 2 é 5, que é igual a 8G menos 7G é G. Então, 5 é igual a G, ou seja, o número de gavetas desse móvel é de 5 gavetas. Então agora, pessoal, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, substituir e eu vou obter o valor do número total de blusas, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos fazer aqui. Eu vou pegar a primeira equação, que é 7G mais 3. Então eu vou substituir aqui o valor de G. 7 vezes G, que eu descobri que é 5, mais 3. 7 vezes 5 é 35, mais 3. 35 mais 3, 38. Então, o número total de blusas é de 38 blusas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 30? Não. Alternativa B, 32? Não. Alternativa C, 36? Também não. Alternativa D, 34? Não. E a alternativa E, 38? 38 blusas é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de equação do primeiro grau aqui com uma relação de igualdade para mim poder descobrir o valor de G ou o número de gavetas. Esse é o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado e isso será feito em 3 etapas, conforme mostra a figura. Então aqui, pessoal, eu tenho a figura que mostra uma avenida retilínea que terá um trecho de 3,6 km recapeado. E isso será feito em 3 etapas. Então aqui eu tenho que, na primeira etapa, o trecho é de 1,2 km. Na segunda etapa, o trecho é de x sobre 3. E na terceira etapa, o trecho é de x. Figura fora de escala. O comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é d. Bom, pessoal, eu quero saber o comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa.
É o que eu quero saber. E para mim poder descobrir o trecho a ser recapeado na segunda etapa, eu preciso descobrir o valor de x, já que o trecho da segunda etapa é x sobre 3. Eu tenho como descobrir o valor de x se eu somar a primeira etapa com a segunda etapa com a terceira etapa, vai ser igual ao total do trecho a ser recapeado, que é 3,6 km. Então vamos fazer aqui. Eu vou somar a primeira etapa com a segunda etapa com a terceira etapa. Então agora eu vou substituir os valores. A primeira etapa é de 1,2 km. Mais a segunda etapa, que é x sobre 3. Mais a terceira etapa, que é x. E é igual ao total do trecho a ser recapeado, 3,6 km. Então é igual a 3,6. Bom, aqui pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui envolvendo uma fração. Então, eu tenho condições de descobrir o valor de x através dessa equação do primeiro grau. Como aqui eu tenho uma soma envolvendo uma fração, então eu preciso descobrir o denominador comum. Como aqui só tenho 3, o denominador comum é o 3 mesmo. Então aqui eu vou colocar o 3. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, quando eu não tenho nada embaixo, é como se fosse 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1,2. Eu vou fazer aqui do lado. 1,2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Uma casa, vírgula, uma casa, vírgula. Então, 3 vezes 1,2 é 3,6. Mais 3 dividido por 3 é 1 vezes x, x, mais 3, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x, que é igual, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 3,6. Vou apagar e fazer aqui do lado. Então aqui, 3,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18, deixo 8. Vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Uma casa, vírgula, e uma casa, vírgula. Então, 3 vezes 3,6 é 10,8. Aqui, pessoal, eu já posso dispensar o denominador comum, 3. Então, agora eu tenho 3,6 mais x mais 3x, que é igual a 10,8. Então, aqui eu vou começar agrupando o x. Então, eu tenho x mais 3x, que é 4x, que é igual a 10,8. O 3,6 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 3,6. Então aqui, x é igual a 10,8 menos 3,6. Eu vou fazer aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar esse número. Então 10,8 menos 3,6. 8 menos 6, 2. E 10 menos 3, 7. Vírgula embaixo de vírgula. Então 10,8 menos 3,6 é 7,2. O 4 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 4. Então, x é igual a 7,2 dividido por 4. Vou fazer aqui do lado. Então, aqui eu posso aproveitar esse número, 7,2 dividido por 4. Então, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero, corto a vírgula, ficou 72 dividido por 40, que é 1. 1 vezes 40, 40. Então aqui, 2 menos 0, 2. 7 menos 4, 3.
32 não divide por 40. Abaixo 0 vai vírgula na casa. 320 dividido por 40 é 8. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 4, 32. 320 menos 320, 0. Então, 7,2 dividido por 4 é 1,8 quilômetros, que é o valor de x. Então, pessoal, agora que eu descobri o valor de x, eu tenho como descobrir o comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa, que é x sobre 3. Então, vamos fazer aqui. Vou apagar e fazer aqui do lado. Então, é x dividido por 3. Eu descobri que o valor de x é 1,8. Então, é 1,8 dividido por 3. Aqui, eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um 0, corto a vírgula, ficou 18 dividido por 30. 18 não divide por 30, então abaixo um 0, vai 0, vírgula na casa. Agora sim, 180 dividido por 30 dá. 180 dividido por 30 é 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18 é 0. Então, 0,6 quilômetros é o trecho a ser recapeado na segunda etapa. Porém, pessoal, aqui nas alternativas eu tenho em metros. Então, eu vou converter esses 0,6 quilômetros para metros. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então, aqui eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, eu tenho 0,6 quilômetros. E eu quero chegar em metro. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas, 10 elevado à terceira potência. Então, aqui, pessoal, eu posso colocar 0,6, seguido de 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu tenho uma casa e vírgula, 0,600 metros. Ou seja, o comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é de 600 metros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 600 metros. 600 metros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de equação do primeiro grau e aqui eu usei uma conversão do sistema métrico, no caso de quilômetro, para metro. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.